Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio. Glória a Deus. Muito bem, meus amados, nós agora vamos à sequência com a palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre um tema muito importante. Eu quero falar sobre a impureza sexual, vencendo as guerras contra a impureza sexual. Meus amados, a Bíblia, ela trata sobre a sexualidade de uma forma profunda e abrangente. A gente vai ver que a Bíblia, ela faz uma abordagem da questão sexual orientada por princípios de santidade. Princípios de santidade, de pureza e de compromisso. E a sexualidade, ela tem implicações espirituais quando praticada fora da vontade de Deus. A gente precisa entender isso. A Bíblia, ela começa no livro de Gênesis, já apontando para a questão da sexualidade, quando Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, após cometerem o pecado da desobediência a Deus e ficarem conhecendo o bem e o mal de forma semelhante a Deus, a primeira coisa que eles fizeram foi cobrir a sua nudez com um avental. Fizeram um avental de folhas de figueira e cobriram a sua nudez. Veja bem, enquanto o homem vivia em plena inocência, ele não despertava, ele não atentava para a questão sexual, porque o sexo era puro. Já havia sexo antes do pecado? Já sim. Adão e Eva, eles foram feitos por Deus com órgãos genitais e havia sexo normalmente. Mas o sexo era dentro da vontade de Deus, era um casal que foi Deus que fez o casamento deles. O sexo era todo aplicado dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Mas observe que depois que eles pecaram, qual foi a primeira reação de Adão e Eva depois que cometeram o pecado? Cobriram sua nudez com um avental. E cobriram sua nudez com um avental, quando a Bíblia fala avental, isso é muito interessante porque um avental é uma peça semelhante a um cinturão com alguma coisa que apenas cobriam os órgãos genitais, tanto de Adão quanto de Eva. Diferente de Deus, que você vai encontrar Deus mais na frente fazendo uma túnica. Veja bem, Adão e Eva fizeram para si aventais. Deus cobriu a nudez deles com uma túnica. Você vai ver, se você for pegar, não é, do hebraico, o significado de avental e túnica, você vai ver que a túnica era uma peça que cobria a nudez completa, tanto do homem como da mulher. Por isso que aquelas pessoas do Oriente Médio se vestem daquela maneira, com aquelas roupas que cobrem todo o seu corpo. Deus preparou uma túnica. Então, quando Adão e Eva perceberam que estavam nus, você observe que isso já apontava para a questão da sexualidade. E a Bíblia começa no livro de Gênesis e vai até o livro de Apocalipse. Você vai encontrar alguns pouquíssimos livros na Bíblia. Se eu não me engano, são apenas 4 que não falam sobre a questão sexual. Todos os demais livros da Bíblia falam, a começar de Gênesis. Você vai encontrar os profetas nos seus livros proféticos. Você vai encontrar
dos mandamentos, dos 10 mandamentos falando sobre a questão da sexualidade. Em toda a Bíblia, finalmente, nós vamos encontrar falando sobre a questão da sexualidade. E hoje eu quero aqui justamente falar sobre a questão da impureza sexual. A impureza sexual que tanto perturba a igreja do Senhor. Eu vou repetir, a impureza sexual que tanto perturba a igreja do Senhor. Por quê, pastor? Porque perturba. Eu tenho uma pesquisa aqui, olha aqui, ó. Você conhece alguém fraco espiritualmente? Claro, tem que ser crente. Por conta das impurezas sexuais, sabe qual é o resultado? 21% não. 79% sim. Sim, pessoas fracas por questão de impureza sexual. Pastor, o que é impureza sexual, pastor? Eu vou dizer para você. Agora aguarda aí, deixa eu ler o texto da Bíblia, o texto bíblico. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 diz assim, olha, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Prostituição aqui significa toda prática sexual ilícita. Toda prática sexual ilícita. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Então, meus queridos, quando eu falo em vencer a impureza sexual, eu quero aqui enumerar alguns pecados de impureza sexual para você compreender bem, porque impureza sexual não se refere a práticas conjugais em suas formas e expressões entre marido e mulher. Não, eu não quero falar disso aqui. Não é isso. Pastor, o que é que pode, o que é que não pode no casamento? Eu não estou me referindo a isso. Isso é uma coisa complexa. A Bíblia, ela não especifica pecados dessa natureza entre marido e mulher, tá certo? E eu não vou me referir a isso aqui. Eu vou falar as práticas sexuais fora do casamento. Fora do casamento. Então, por exemplo, fornicação. Fornicação é pecado de praticar sexo. Um solteiro com outro solteiro. Não é? Pessoas solteiras praticando sexo entre si. Isso é pecado, isso é impureza sexual. Isso aí é um pecado gravíssimo. O adultério é uma prática sexual fora do casamento, não é? A quebra do compromisso matrimonial que viola a aliança de Deus e está previsto na Bíblia, não é? Está nos mandamentos e Jesus também advertiu sobre o adultério. Desejos impuros que levam à masturbação. A masturbação é pecado. Sim, a masturbação é pecado. Você está pecando contra o templo do Espírito Santo porque seu corpo já não é mais seu. Se você resistir, é melhor. Aliás, existe até maneiras naturais que Deus providencia para o ser humano. Quando ele chega numa pressão sexual tal, existe o que se chama poluição noturna. A pessoa pode, de uma hora para outra, botar para fora suas tensões através de uma ação natural do seu corpo humano. Então, meus amados, vejam bem, práticas de sexo fora da vontade de Deus é que constituem impureza sexual, não é? O adultério, a fornicação, práticas sexuais com animais, a Bíblia prevê isso, tudo isso a Bíblia prevê. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que os impuros, os que praticam a homossexualidade, todo tipo de sexo fora da vontade de Deus, não herdarão o reino dos céus. E assim, meus amados, nós precisamos aprender sobre esse assunto, porque esse assunto tem perturbado muita gente.
Eu despertei para esse assunto porque nós tivemos um encontro com os jovens da igreja e nesse encontro eu pedi que os jovens me mandassem perguntas sem se identificar. Não precisa vocês se identificarem. Escrevam no pedaço de papel, mandei distribuir papel com eles. Escreveram e mandaram as perguntas para mim. E a gente vê, meus amados, que, na verdade, as pessoas estão sendo vítimas de Satanás. Satanás sabe que você é portador em você mesmo de um impulso muito forte, de um impulso chamado de sexualidade. Eu vou repetir aqui porque eu falei ainda há pouco, mas essa mensagem ela poderá ser repetida futuramente, isolada. E é importante que fique nessa mensagem também. Então veja bem, nós somos portadores da sexualidade, ou seja, dentro dos nossos impulsos existe o impulso da sexualidade, que é o segundo impulso mais forte do ser humano. O primeiro é o da vida. O primeiro é o da vida que você faz tudo para viver, né? A pessoa está dentro de um local assim, tem até um vídeo que roda muito por aí, tinha uma mulher que vinha caminhando, aleijada, assim, ela vê um touro brabo por dentro de um local que o povo disse que era um setor que cuidava de revisão de aposentadoria. A velhinha pegou, levantou as muletas e saiu correndo. Porque ela queria sobreviver contra o touro, não é? Eu costumo citar sempre esse exemplo. Se você quiser tirar sua própria vida, pegar uma bacia de água, botar seu rosto na bacia de água, você não consegue, porque o instinto da vida não deixa. Então veja, primeiro o instinto mais forte na sua vida é o instinto da vida. Sabe qual é o segundo? É o do sexo. Você não se controla diante desse impulso. Satanás sabe disso. Satanás sabe disso e ele vai promover todos os meios que ele puder para fazer você pecar diante de Deus. Para você ser uma pessoa impura. Para você viver dependendo do sexo como uma coisa que se você não tiver, você não tem paz. Satanás vai fazer tudo o que ele puder para você ser uma pessoa pervertida, desviada da vontade de Deus. Uma pessoa dominada pelo sexo, uma pessoa que idolatra o sexo. Satanás vai querer fazer isso com você. Basta você pegar as redes sociais, que você vai encontrar com muita facilidade, não é? Mulheres, principalmente mulheres, se expondo, mostrando suas intimidades, mostrando seu corpo. Mulheres de um corpo considerado pela presente sociedade como escultural, como o padrão de beleza que as pessoas idolatram, se expondo. Qual é a finalidade disso? Me diga. Qual é a finalidade disso? Então, nada mais, nada menos do que perverter as pessoas. Essas mulheres, elas gostam de se sentirem atraentes, de chamar a atenção, de ser o centro das atrações dos homens. Da mesma forma, homens também. Mas Satanás sabe de tudo isso. E ele está promovendo isso. E isso afeta a igreja do Senhor. Então veja bem, eu já lhe mostrei que a Bíblia, olha, rapidamente aqui, ela começa com a história de Adão e Eva, quando ficaram nus, apontando para a questão da sexualidade. Mas na frente você vai encontrar José, que José traz lições de uma consciência sexual. Ele venceu a mulher de Potifar. Você vai encontrar também na Bíblia a lei de proteção da pureza sexual, mostrando como deve ser a sexualidade, proibindo sexo entre os homens e os animais. Você vai encontrar também a Bíblia falando sobre a prostituição
moral e sexual pelos profetas. Oséias foi usado. Deus mandou ele casar com uma prostituta. O profeta Ezequiel também. Deus compara Israel a uma mulher adúltera. Jesus ensina sobre a pureza de coração. Jesus mostra que o pecado não é só a prática, que vai além da prática, que está lá dentro do coração do homem. E que ela nasce no coração do homem a ponto de, se você olhar para alguma coisa desejando, você já está cometendo esse pecado. Jesus diz. Quantas pessoas, eu falei ainda há pouco. Veja bem, você imagina, se uma pessoa, na hora do arrebatamento da igreja, estiver cometendo pecado de adultério, ou fornicação, ou qualquer tipo de prostituição, sexo com animais, é o que a Bíblia fala. Essas coisas todas, se uma pessoa estiver cometendo alguma coisa desse tipo, e Jesus vier buscar a igreja, será que essa pessoa é arrebatada? Essa pessoa vai para o céu? Não, mas ele era crente, mas não vai. Vai ficar. Agora eu pergunto, e se ela estiver pensando nessas coisas? Se ela estiver pensando nessas coisas, ela vai ser arrebatada? Jesus, quando ensinou sobre pureza de coração, ele disse assim, olha, eu porém vos digo, que qualquer que olhar com intenções impuras no coração, já está cometendo adultério com ela. Se Jesus vier e eu, pastor Técio, estiver pensando nessas coisas, eu fico. Estiver olhando pornografia, eu fico. Se eu, pastor Técio, tiver com qualquer pensamento na hora do arrebatamento da igreja, eu fico. E o arrebatamento da igreja vai ser como? No abrir e fechar de olhos. Como ladrão. Vem de surpresa. Eu não posso ficar separado de Jesus nem um minuto sequer. E Satanás, ele coloca essas coisas na internet, nas redes sociais, de um modo geral, é justamente para roubar a tua visão. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, olha, mas quanto aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, os fornicadores. Sabe o que é fornicadores? Prática de sexual ilícita. Não herdarão o reino dos céus. E a sua sentença será o lago de fogo e enxofre que arde. Esta é a segunda morte. Meus queridos, meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, você que é igreja e está passando por esse tipo de provação, você precisa entender que você está no meio de uma batalha espiritual. A luta contra a impureza sexual é uma batalha espiritual e ela precisa ser vencida no mundo espiritual. Você não vai vencer. Eu vou me afastar de fulano. Não é assim que se vence, não. Eu vou me afastar dela. Eu vou me afastar dele. Eu vou desligar a televisão. Não vou olhar mais imoralidade no computador, nem no celular. Não é assim que você vence, não. Você precisa vencer no mundo espiritual. Aleluia. Efésios 6:12 diz, porque a nossa luta não é aqui contra a carne e contra o sangue, não. É contra os principados, contra as potestades, contra os governadores das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então veja bem, lá na cidade de Corinto, naquele tempo, irmãos, não havia internet, não havia redes sociais, mas havia impureza sexual. A Bíblia diz que Deus fez um homem para uma mulher. Veja bem, Deus fez um homem para uma mulher. Aí o que é que acontecia? Os homens casavam com 2, 3, 4 mulheres, tinham seus filhos,
E dentro dos lares, aqueles filhos ficavam rapazes, moças. E quando eles ficavam rapazes e moças, o velho pai vai e casa com uma novinha. Porque podia casar com outra novinha, aquela que ele queria. Ele já tinha 3 mulheres, mas ele queria a 4ª. Aí o filho dele, quando via aquela novinha quase da idade dele, aí cometia impureza sexual praticando sexo com a esposa do seu próprio pai. Isso acontecia na cidade de Corinto. Está aqui na Bíblia, olha, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher do seu próprio pai. Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto. Aquilo estava acontecendo dentro da igreja. Por quê? Pessoas que possuíam impureza sexual e estavam dentro da igreja. E o que é que Paulo faz? Paulo dá uma sentença, orienta que ele seja excluído do rol de membros da igreja. A excomunhão é tirada a comunhão. Seja disciplinado. Paulo diz que os tais sejam entregues a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Se você quiser verificar isso na sua Bíblia, leia 1 Coríntios capítulo 5 que você vai ver. Então, meus queridos, veja bem, os crentes de Coríntios, eles chegaram na igreja e eles achavam que podiam continuar nessas práticas normalmente, porque eles tinham vindo de um mundo onde essas coisas aconteciam, e é o que acontece com a igreja hoje também. As pessoas querem se basear no estilo de vida do mundo. Essas coisas acontecem lá no mundo. Mas isso para a igreja de Deus, cuidado, você pode estar sendo entregue a Satanás. Você pode estar sendo entregue a Satanás. Então veja só. Aí Paulo, ele dá uma lição aqui mostrando que outras coisas que aconteciam era tolerável. Por exemplo, as comidas. Paulo diz assim, olha, 1 Coríntios 6 e 13. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não. Epa! Você pode até comer a comida lá dos ímpios. Você pode até fazer as coisas que os ímpios fazem lá, qualquer coisa assim. Mas essa situação do seu corpo não. Porque eles são... Olha, eu vou falar uma coisa que não está na Bíblia aqui, mas é o que a Bíblia dá a entender. O corpo deles não é templo do Espírito Santo, não. O corpo deles pode ser templo de outra coisa, mas vocês, o corpo de vocês não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo de vocês. Vocês já não são mais donos dos seus próprios corpos. Vocês agora, Paulo diz, são templo e morada do Espírito Santo. Como é que vocês querem ser morada do Espírito Santo e vivem se alimentando com impurezas? Onde é que Deus vai encontrar liberdade para lhe usar? Como é que Deus vai lhe usar neste mundo? Como é que Deus vai te abençoar? Essa promessa que Deus tem na tua vida? Me explique. Me explique como é que Deus vai te usar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, ser valente para Deus, meus queridos. Ser valente para Deus não é ser valente para o mundo, não. É, porque ser valente para o mundo
É aquele cara que, é aquele homem, aquela mulher que se acha empoderado, não é? Empoderada. E na vida sexual é o cara, não é? Eu me lembro que eu via na Polícia Militar, muitas vezes, no hospital. Eu trabalhei no hospital da Polícia Militar e eu me lembro que eu chegava lá na reunião com os médicos, né? Eles todos vestidos de branco, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, com a farda militar de branco. E havia um lá que era, sinceramente, um pornógrafo. Era uma pessoa que falava muita pornografia. Chegava lá se gloriando. Ah, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. O homem valente para o mundo, alguém olhava para ele e admirava. Eu achava ele ridículo. Porque o valente para o mundo é o homem que faz isso. O valente para o mundo é a mulher que mete a cara lá no mundo e sai para fazer o que quer. Mas o valente para Deus é aquele que cresce em santidade. O valente para Deus é aquele que cresce em santidade e foge da imoralidade. Foge da imoralidade sexual. Ei, olha, Deus providenciou essa palavra para você ouvir. Porque Ele quer fazer a diferença na sua vida. Ele tem planos grandes na sua vida. Deus está mandando eu te dizer neste momento: tenho planos grandes na tua vida. Já te fiz muitas promessas. Vou cumprir todas, mas você vai ter que derrubar o altar da idolatria sexual da sua vida. Aleluia! Aleluia! Eu me lembrei agora que Deus, quando foi dar vitória a Gideão, Ele disse: Gideão, eu vou te dar vitória, mas primeiro tu vai ter que ir na casa do teu pai e derrubar o altar de Baal que está na casa do teu pai. E Deus deu vitória a Gideão. Gideão venceu os midianitas com 300 homens. Deus está falando com você. Deus está falando com você. O segredo da tua vitória: derrubar o altar da idolatria sexual na tua vida. Eu vou trazer aqui agora um exemplo de um jovem que venceu José. A história de José e a esposa de Potifar. Aleluia! Deus tinha plano na vida de José? Claro que tinha, grande. Deus permitiu que José fosse tentado em outras áreas? Sim, outras áreas. Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi preso, ele passou um tempo lá na prisão, como chaveiro, ele ficou esquecido na prisão, foi provado, José foi provado demais. Mas Deus também colocou José numa prova, que normalmente Ele coloca a maioria das pessoas. Sabe por quê? Porque a questão sexual é um impulso muito forte na vida do ser humano. É o segundo, como eu falei, expliquei a você ainda há pouco, o segundo impulso mais forte da vida humana. E por ser o segundo impulso mais forte da vida humana, as pessoas acham que não pode controlar. As pessoas acham que não pode controlar e Deus está dizendo: eu quero que você controle. Eu quero que você vença. Eu quero que você entenda que quando eu estou na vida de um homem, aleluia, sou eu nele que faço a minha vontade e o meu nome é glorificado. Deus quer que você entenda, porque olha, eu, para ter convicção que Deus está comigo, eu tenho que olhar para mim mesmo e ter vencido todo tipo de pecado. Como é que eu vou ter coragem de orar pelo enfermo, crendo que Deus vai curar o enfermo, se eu olho para mim mesmo e vejo um pecado em mim que nem eu mesmo venci ainda? Nem eu mesmo venci ainda. Que Deus é esse que Ele vai curar o enfermo, que eu estou orando por ele, mas o pecado que está em mim Ele não tirou ainda. Ele não tirou porque eu não quis.
Ele não tirou em você porque você não quis. Porque se você buscar ele de todo o seu coração, se você buscar ele de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, se você buscar ele desejando verdadeiramente a ele, você vai ver que ele tira. Ele muda a sua história. Não vai ficar assim. Aleluia. E José, meus irmãos, a Bíblia diz, Gênesis 39, 7. José, aquele jovem cheio de vigor, aquele jovem que também tinha o impulso da sexualidade aflorando na vida dele, porque ele era um jovem. Ele possuía, sim, ele possuía desejos, porque ele depois casou e teve filhos. Você vai ver que a Bíblia diz que aconteceu que a mulher do senhor de José colocou os olhos em José e disse para José: deita-te comigo, deita-te comigo. Porém José recusou e disse à mulher: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou tudo nas minhas mãos, à exceção de você, à exceção de você. Aleluia! José não deixava os seus desejos vencer a razão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, a Bíblia traz essa exortação em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus, ou seja, como as pessoas do mundo que não conhecem a Deus. Você conhece a Deus. Talvez seu preço seja maior porque você conhece a Deus e continua pecando. Aleluia! Então, meus amados, uma atenção que eu quero chamar você também agora. Aleluia! Eu quero chamar a atenção para o seguinte, para você, meu irmão, para você, minha irmã, cuidado! Cuidado com a sensualidade na sua maneira de se vestir. Cuidado com a sensualidade na sua maneira de se vestir, porque você está oprimindo o seu irmão. Você está enganando o seu irmão. Veja bem, você diz que é santo. Você diz que é santo. Você pega a Bíblia, bota debaixo do braço, vai para a igreja, aí coloca um vestido, né? Não, calça comprida eu não uso, não. Calça comprida eu não uso, não, porque é pecado, minha igreja não deixa, mas vai com vestido que é pior do que a calça comprida. Um vestido que chama a atenção. Um vestido que demonstra sensualidade. Um vestido que mostra suas intimidades. As partes mais íntimas mostra sim. Não só a mulher, mas o homem também. Então, meus queridos, vejam bem, cuidado com a sensualidade. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum. Quando a Bíblia diz em negócio algum, está dizendo, não engane seu irmão na questão financeira, não engane seu irmão em questões emocionais, não engane seu irmão em questões sexuais, porque você só pode se apresentar sensual para o seu marido no seu casamento. Você, homem, só pode se apresentar sensualmente para a sua mulher no seu casamento, dentro do seu casamento. Quando você veste uma roupa sensual, você está querendo expor, chamar a atenção, expor suas intimidades e chamar a atenção das pessoas. E as mulheres ficam criticando as outras mulheres que usam roupa sensual. Os homens ficam criticando os outros homens e as mulheres também
que usam roupa sensual. Ele pode até olhar, mas ele diz logo, aquela ali não é crente não. Aquela ali está interessada em mostrar o que não deve. Por que ela mostra aquilo? Porque não tem algo para mostrar na área espiritual. Não tem como mostrar espiritualidade, aí fica mostrando sensualidade na igreja. Dura essa palavra, né? Então, meus amados, como é que nós devemos andar? A Bíblia diz em Efésios 5, 1 e 7. Sedes imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou. Ou seja, quem ama o irmão, respeita o irmão. Jesus, ou Deus, lá no início, ele fez túnicas para Adão e Eva. Ele trocou os aventais que eles fizeram, porque os aventais não cobriam a nudez dele como Deus queria. E fez túnicas, porque as túnicas cobriam a nudez do jeito que Deus queria. Então, meus amados, vejam bem, eu estou dando essas orientações para você fugir dessa libertinagem sexual, dessa impureza sexual que está aí. Lembre que você, mais do que membro de uma igreja, você deve buscar a santificação. E buscar a santificação, irmãos, é justamente você andar de acordo com a vontade de Deus para que haja prosperidade espiritual na sua vida. Aleluia! A imundícia espiritual, a impureza sexual, a sensualidade, as vestes sensuais na igreja, isso provoca morte espiritual. Provoca morte espiritual e você não vai ser abençoado como você quer, não. Não vai ser abençoado porque não é que Deus não queira lhe abençoar, é que você não deixa Deus lhe abençoar. E tem mais. Para concluir, eu quero dizer a você que tenha cuidado, porque se você desprezar esse ensino, talvez, olha, algumas pessoas que ouvem uma palavra como essa, fica dizendo assim, olha, esse pastor é muito exigente. Essa igreja é muito exigente. Ah, Assembleia de Deus Nova de Paz é muito exigente, quer exigir demais. Não é? Quer exigir demais. Esse pastor é exigente demais. Cuidado, olha o que a Bíblia diz. Quando você despreza esse ensino, porque você desprezando esse ensino, você não está desprezando o pastor, não. Portanto, aqui na sequência do texto que nós estamos lendo, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Portanto, quem despreza esse ensino, não despreza ao homem, mas despreza a Deus, que também nos deu o seu Espírito Santo. Além de tudo, você tem o Espírito Santo em você, para você saber que não é o pastor que está falando, é Deus que está querendo isso de você. Que coisa boa que você tem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, meu querido, vai acontecer distanciamento de Deus. Você precisa do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Que Deus te ajude. Que você possa ouvir essa palavra e guardar em seu coração para colocar em prática, em nome de Jesus. Amém.